O universo, vamos contar a história inicial, né? Se ele começou com o Big Bang, ele expandiu rapidamente. Aí, aqui no começo já tem uma dúvida. Vamos contar o que é o Big Bang, pra quem não sabe. Big Bang é uma grande expansão. É mais expansão do que explosão. Ele começou a se expandir. Ele se expandiu rapidamente. De repente, ele meio que desligou. A gente chama de Era das Trevas. Qual era o tamanho antes de se expandir? Por exemplo, era um átomo que começou a se expandir? Não, Tem alguma estimativa disso? Era menos que um átomo? Era muito mais denso? Durante a Era da Inflação, o universo foi mais ou menos do tamanho de uma laranja para o tamanho de uma galáxia, se eu não me engano, na ordem de 10 elevado a menos 30 e alguma coisa segundos. Foi muito rápido. Assim, dizer que é um piscar de olhos seria mentira. É muito mais rápido do que isso. É quase infinitamente mais rápido do que isso. Então, assim, o universo era uma coisa muito pequena e virou uma coisa muito grande, muito rápida. Na verdade, esse ponto aí onde o universo começou, a gente chama de singularidade. Que é uma região, né? É matematicamente definido, né? Então a singularidade é uma região ali onde você tem uma grande quantidade de matéria concentrada num volume muito pequeno. Ou seja, a densidade desse ponto, ele tende ao infinito. Ela tende ao infinito. É isso que a gente fala com a singularidade, que é aí que seria o início do universo. Por isso que existe a teoria da gente ver num buraco negro. Porque um buraco negro é a mesma coisa, no centro dele tem a singularidade. Eu gostaria até de pontuar uma coisa sobre o Big Bang, que eu consigo imaginar algumas pessoas talvez fazendo essa pergunta nos comentários agora, que é em relação às recentes observações do James Webb. Provavelmente está recebendo muitos comentários assim também, né, Sérgio? É do começo do universo? Seria isso ou não? Surgiram muitos artigos recentemente falando que, o James Webb provou que o Big Bang está errado. E basicamente o problema todo surgiu por causa do seguinte: o James Webb enxerga o mais longe que a gente já pôde ver com um telescópio. Principalmente porque a região dele de captura é no infravermelho. Então, a gente consegue ver as galáxias mais distantes e os primeiros fótons praticamente que surgiram no universo. E com isso, a gente viu galáxias que parecem ser muito maiores do que a gente esperava que elas pudessem ser. Então, isso parece colocar em xeque a teoria do Big Bang, porque, como assim? As galáxias eram assim grandes se elas tiveram só pouquíssimos milhões de anos para se formar? Isso não deveria ser possível. Mas na verdade isso não é um problema com o modelo do Big Bang, porque o modelo do Big Bang a gente já sabia que era um problema aberto à formação de galáxias. Não é algo novo que o James Webb deu pra gente. Por que a formação de galáxia ela está muito ligada ao modelo do Big Bang? Porque para a galáxia se formar, elas se formam num lugar do universo que a gente chama halo de matéria escura. Então o que é um halo de matéria escura? Isso de acordo com o modelo do Big Bang, tá? O que é o halo de matéria escura? É como se fosse um poço gravitacional onde a matéria normal, que a gente chama bariônica dentro da astronomia, começa a se acumular. Então esse poço gravitacional começa a acumular muito gás, até que se transforma numa galáxia. O problema é o seguinte: o James Webb ele observou uma galáxia que, de acordo com o modelo, e aí você roda, tem vários e vários modelos, simulações computacionais muito grandes que rodam esses modelos de halo de matéria escura, não teria tempo suficiente para uma galáxia daquele tamanho que o James Webb observou se formar dessa maneira. Voltando a essa ideia que a gente estava falando, dessa expansão do universo, ela está acontecendo ainda? Porque você falou que as galáxias estão se afastando. Sim, essa é uma das verificações até que corroboram o modelo do Big Bang. Sim. Está se acelerando ou diminuindo? Acelerando. Acelerando. Só que essas coisas, até para o pessoal entender, viu, foram coisas que foram sendo... E é aí que entra um ponto importante com relação até ao James Webb, né? As coisas foram acontecendo, assim, na nossa história humana, né? Não é do dia para a noite. Por exemplo, o Einstein. Quando ele bola a teoria da relatividade, o Einstein falava que o universo era estacionário. Porque na época que o Einstein viveu, não existia galáxia como a gente conhece. As galáxias foram ser descobertas da maneira como a gente conhece em 1929. O Einstein já estava velhinho ali quando descobriram. Quando ele bolou a teoria, o universo não existia galáxia. Era todo o universo era dentro da nossa galáxia. Aí em 1929, o Edwin Hubble, usando o maior telescópio do mundo, e aí tem um paralelo, porque a astronomia ela depende muito da tecnologia. A gente não tinha tecnologia para ver as coisas que a gente via. Em 1929, lá no Monte Wilson, na Califórnia, ele conseguiu ver estrelas na galáxia de Andrômeda e mediu a distância. E aí ele falou, isso aqui não pode ser na nossa galáxia, é uma distância muito grande. E aí que veio a ideia de ter outras galáxias no universo. E aí pronto, mas aí ter galáxia é uma coisa.
Depois, o próprio Hubble foi lá e mediu que quanto mais longe uma galáxia estava, mais rápido ela se afastava da gente. Aí ele criou uma lei chamada Lei de Hubble e tudo que a gente usa para calcular a distância. E se o universo se expande, ele se expande a partir de um centro? A gente achou esse centro? Essa é talvez a pergunta que é mais feita. Fala aí, Pedro. Assim, o universo não tem um centro. É mais fácil, talvez, imaginar a expansão do universo como imaginando um balão enchendo. Isso aí. Quando a gente tá na superfície, imagina que a gente pega um balão, enche um pouquinho ele, não deixa ele muito cheio. Aí vocês pegam e marcam um monte de pontinhos na superfície do balão. E aí começa a encher o balão. Se vocês estivessem em cima de um desses pontinhos do balão, vocês, independente de qual pontinho fosse, vocês iam olhar para todos os outros ao redor e vocês iam ver todos eles se afastando de vocês, independente de em qual pontinho vocês estivessem. Então, para a perspectiva de vocês, naquele pontinho seria como se vocês fossem o centro do universo. Mas se vocês estivessem em outro pontinho, naquele ponto seria a perspectiva de que aquele é o centro do universo. Então, o universo não tem um centro geométrico que a gente possa olhar e falar, tá, ele tá expandindo a partir daqui. Então foi a partir daqui que o Big Bang começou, ou algo do tipo. É simplesmente impossível. E voltando a essa questão das galáxias, porque você disse que até então, né, a gente tinha um entendimento diferente disso. Mas a noção de galáxia parece algo muito antigo, porque na mitologia, a origem da Via Láctea estaria no Hércules sendo amamentado pela deusa Hera e cuspindo leite. Aí se formou a Via Láctea. E por isso que tem esse nome Láctea, viria de leite. Então, qual era o entendimento da galáxia antes desse advento da gente entender que tem esse afastamento que mudou a compreensão? Não, antes o que a gente via com a tecnologia que tinha, antes dos grandes telescópios ali da Califórnia, né, que foram um lugar onde teve grandes telescópios no começo, você olhava para uma galáxia e via uma nuvenzinha. Então, qual que era a interpretação? É que o que virou galáxia depois, na verdade, eram nuvens da Via Láctea. Essa que era a interpretação. Então não existia esse conceito de galáxia. Onde que a gente vive, né? Não é que a gente vive numa galáxia que chama Via Láctea. A gente vive na Via Láctea. E aí as coisas que a gente começava a observar eram nuvens. Até se vocês fossem gregos antigos, vamos supor, olhando o céu de noite, o que vocês conheciam, como por exemplo Via Láctea, era um rastro muito parecido com uma nuvem no céu noturno, que brilhava e a gente conseguia ver a olho nu. Só que, por exemplo, todos os outros pontinhos luminosos que eles viam no céu noturno, eles não tinham o mesmo entendimento que a gente tem hoje de que são estrelas como o nosso Sol. Eles entendiam aqueles pontos, conseguiam, por exemplo, catalogar aqueles pontos, talvez até criar constelações imaginárias, e eles não conseguiam relacionar esses pontos com, isso é uma estrela exatamente como o nosso Sol. Então, assim, a gente avançou muito em muito pouco tempo. Por exemplo, quantos anos vocês têm? Mais de 30. 33. Quando vocês nasceram, a gente nem tinha certeza se existiam planetas fora do sistema solar ainda. Olha só. E hoje em dia a gente sabe que a maior parte das estrelas do universo está acompanhada por planetas. Então, olha o quanto conhecimento, assim, geralmente a gente pensa na história da astronomia como uma coisa que aconteceu há 150 anos, quando na verdade ela acontece agora, e a gente inclusive tá vendo isso acontecer agora. Meu Deus, 30 anos, eu praticamente estava nascendo. Então, foi logo depois de eu nascer que a gente já sabia que existiam planetas fora do sistema solar. 92 foi o primeiro, foi descoberto. Quantos planetas a gente entende que, matematicamente, eu acredito, por uma simulação, porque através não dá pra ver tudo, né? Mas qual é a estimativa de planetas que podem existir no universo? O número é maior do que estrelas de fato. Pelo que eu entendi. Não, sim, porque uma estrela pode ter 10, 20, 30 planetas. Então, só pra você ter uma ideia, né? Galáxia hoje, a estatística mais assim é que tenham 2 trilhões de galáxias. Aí vocês vão pegar aí que uma galáxia, em média, sei lá, 200 bilhões de estrelas, 300 bilhões de estrelas, e que cada estrela pode ter um ou mais planetas, cara, o número de planetas é imenso. Agora, confirmado, a gente tem 5.590 exoplanetas confirmados. A gente não sabe nada ainda, então. Sabe nada, cara. É praticamente nada. Porque eu fiz essa pergunta, eu não jogo videogame, né? Mas principalmente o pessoal de cripto, né, que eu conheço, é mais aficionado por jogos. E aí o pessoal da Paradigm Education, a gente é sócio deles, eles falam bastante de um jogo chamado No Man's Sky. Adoro esse jogo, joguei por muito tempo. Então, e o que me deixou fascinado com esse jogo, eu nunca vi ele na tela, mas só a explicação eu falei, caramba, que interessante. É porque o jogo eles programaram, né, e botaram bastante randomicidade e como se eles com aquilo desse um Big Bang. E daquilo surgisse galáxias, e sistemas solares, e planetas. E o motor do jogo, no final, criou
18 quintilhões de mundos. Desses 18 quintilhões, 90% são inabitáveis. Os 10% que suportam a vida, 90% desses são ordinários. E aqueles que podem ter ecossistemas realmente vibrantes, tipo a Terra, é 1%. E ele fala que a chance de um jogador humano encontrar outro é uma agulha num palheiro, não encontra. Sim. Eu falei, caramba, cara, olha só o nível de simulação. E você tem evolução acontecendo lá por conta do algoritmo. Até volto na hipótese da simulação, que no final a gente nem entrou no assunto. Mas eu falei, isso é muito interessante, porque será que o universo não é mais ou menos parecido com isso? Talvez 1% desses 18 quintilhões esteja borbulhando de vida, mas é tão distante da gente. Ou já aconteceu, a gente só vê a imagem que uma hora vai chegar. Porque nesse tempo todo que a gente tem também, 13,7 que a gente falou aqui, bilhões de anos de história, pega a nossa raça aqui, o ser humano. Né? O que a gente tem hoje de capacidade técnica é um piscar de olhos na história da Terra. E quanto tempo mais a gente vai viver, né? Também não dá pra saber. Eu gosto muito de uma analogia que eu vi uma vez, de que a humanidade são um monte de pessoas dentro de uma piscina de líquido inflamável. E aí, antigamente, ninguém tinha um isqueiro, porque as guerras eram locais. Era Alexandre o Grande contra o Dario, entendeu? Então você não conseguia inflamar a piscina toda. Hoje em dia tem bastante gente com isqueiro na mão. E cada vez mais nós teremos mais pessoas com isqueiros na mão. Porque daqui a pouco um estudante de biologia do terceiro período está desenvolvendo um vírus em sala de aula. Então não sei quanto tempo a gente vai durar. Mas eu achei fascinante essa questão desse jogo. Você jogou, né? Joguei, e ele usa um sistema de... Ele usava esse sistema de geração procedural para criar infinitos mundos e esses quintilhões de planetas que poderiam ser habitáveis. Só que aí que tá o problema. Nem todos eles eram interessantes. A maior parte era desinteressante. Então, no fim, o grande treta que o Sérgio falou foi que o universo era cheio de nada. E vale a pena jogar porque justamente dá um gostinho da dimensão do universo. E, ao mesmo tempo, ele dá um gosto muito interessante de o quão raros são planetas habitáveis com as condições certas. Eu sou, por exemplo, aquele tipo de jogador de No Man's Sky que eu vou procurar um planeta parecido com a Terra. Porque eu gosto de cenários bonitos e tudo mais. Só que existem jogadores que não, eu quero achar o vulcão possível aqui que eu quero morar no meio da lava. E tudo bem, essas pessoas provavelmente vão encontrar uma casa mais fácil do que eu, porque o meu planeta verdejante, cheio de vida, é mais raro. 1%. E isso entra um pouquinho na equação de Drake, que eu acho que tem uma das boas respostas para a pergunta que tu levantasse de quantos planetas existem no universo. Hoje em dia a gente sabe que a maior parte das estrelas do universo que a gente vê tem planetas orbitando elas. Agora, quantos planetas é uma espécie de incógnita. Mas a gente tem mais ou menos uma estimativa de que sejam pelo menos, a última vez que eu olhei os dados eram 5, se eu não me engano. Isso. Sendo que a maior parte desses 5, para cada pontinho que a gente olhou no céu, 5 planetas orbitando. Mas desses 5, em geral, 4 são gigantes gasosos, eu acho, alguma coisa assim, mais ou menos isso. Que são como Júpiter e Saturno. Não tem como ter vida, pelo menos até onde a gente saiba. A gente também não tem como viver nesses planetas. Então, a maior parte dos planetas que existe, esmagadora maioria, não são nem parecidos com a Terra no sentido de ser rochosos, de ter uma superfície que a gente possa pousar e fazer alguma coisa. Quem dirá, então, um planeta que nem a Terra? E essa analogia da piscina inflamável com isqueiro na mão eu acho perfeita, porque ela simboliza muito bem o termo mais pesado da equação de Drake. Autodestruição. Exato. Quanto tempo uma civilização dura? A gente simplesmente não tem como responder isso, porque a gente é uma civilização que está agora, durando. A gente não tem entendimento de nenhuma outra civilização no universo, a gente não conhece nada, então o único ponto de dado que a gente tem somos nós mesmos. Só que se a gente for olhar para a história da Terra, a história da vida na Terra, e olhar para grandes civilizações passadas, que talvez seja um caminho de a gente entender melhor quanto tempo uma civilização dura, a gente vê uma duração de mais ou menos, era algo na ordem, se eu não estou enganado, o Michael Shermer, inclusive, que faz uns livros bem legais de filosofia, fez esse cálculo, era 180 ou 200 e poucos anos, a média. Agora, se for considerar a civilização moderna desde, vamos supor, a Revolução Industrial ou a Revolução Científica, a gente deve estar agora com uns 250 anos, por aí, né? Uma coisa mais ou menos próxima. Então, a gente provavelmente chegou naquele ponto em que, quem sabe, outras civilizações do universo chegaram, em que, sim, alguém botou o isqueiro na piscina inflamável. É isso aí, não é fácil, não. Complexo. Talvez o maior obstáculo para a vida no universo não seja o universo ou as condições ideais, seja a própria vida. Por isso que a gente não vê ninguém ao nosso redor. A vida... E talvez seja melhor não ver também, porque se a gente pega até aqui no planeta as histórias de contato entre civilizações menos avançadas com outras com mais tecnologia, são extermínios.
Como é que terminou Incas e Aztecas contra espanhóis? Morte dos extermínios. Domínio. É sempre Inclusive, opressor, é sempre opressão. Mas poderia ser domínio, inclusive. Ó, se eles chegassem com rosas ao invés de arcabuzes, cavalos, né? E aço, teria acontecido basicamente a mesma coisa, porque os germes foram o principal fator utilizado para dominação, ainda que talvez inconscientemente, porque o pessoal na Europa tinha uma série de doenças que não existiam aqui nas Américas, havia muito mais densidade populacional, e aí varíola e outras doenças simplesmente dizimaram a população. Então, se a gente encontra um ETzinho no filme lá, eu fico sempre pensando, cara, Que vírus que ele tá trazendo, né? que tipo de micro-organismo tá vindo junto É isso com essa mesmo. forma de vida? Agora, voltando para essa questão da expansão do universo. Quando eu li Cosmos, do Sagan, ele, muito rapidamente, num livro que é extraordinário na minha opinião, né, ele fala desde lá de trás dos filósofos gregos, Aristarco de Samos, aí Copérnico, vai trazendo, mas ele fala sobre o hinduísmo, dizendo que é a única religião que tem uma visão cosmológica mais interessante. Porque em várias religiões é meio que uma história do tempo abreviada, enquanto no hinduísmo eles têm os chamados dias e noites de Brahma, que são 4,3 bilhões de anos. Então eles falam que durante o dia o universo se expande e depois ele se retrai. A gente tem alguma ideia se é isso mesmo? Se ele se expande para depois se retrair ou não? Essa expansão ela pode ser simplesmente infinita. Aí a outra grande questão que tem, que a gente chama que é o destino do universo. Qual que vai ser? Então, basicamente, são 4 grandes hipóteses, né? Uma é o Big Freeze, que é o universo vai se expandindo, a energia vai diminuindo até que ele congela. Tá, Big Freeze, grande congelamento. O Big Rip, que é o grande, como sei lá que pode dizer... Rasgo. Rasgo, né? O universo vai se expandindo, não para de expandir a ponto que tudo vai se rasgando. Galáxias vão rasgando, planetas vão rasgando e tudo mais. Os próprios átomos se desintegram. Até desintegrar tudo. Esse é o Big Rip. Por que isso poderia acontecer? Porque vai expandindo, sem fim, expande demais. entendeu? Vai Mas até os átomos, por exemplo... Assim, eu não sei te dizer a parte técnica profunda do Big Rip, mas até a última vez em que eu li para os últimos vídeos que a gente fez de Destino do Universo, era porque a própria expansão do espaço fazia com que o núcleo atômico se tornasse instável, a ponto de ele desmantelar, assim. Então, acho Só que seriam, isso aí. Só que seriam trilhões e trilhões de anos. Mas é uma ideia. Uma teoria. Então é o Big Freeze, o Big Rip, o Big Crunch, que é ele voltar. Então ele se expande até um certo ponto, começa a voltar e se encolhe todo ali. E o Big Bounce, que chama. Porque existe uma grande... Lembra que a gente falou que o Big Bang, tudo bem, é um modelo e tal, não sei o quê. Existem outras ideias do universo. Então, uma das grandes ideias, que é do Roger Penrose, que é um físico muito importante, é de que o universo ele nunca teve um início e nunca vai ter um fim. O universo é cíclico. Então tem o Big Bounce. Big Bounce é o universo expande, depois ele volta, mas não a ponto de destruir. Ele volta até um certo ponto, depois volta a expandir de novo. Entendeu? Fica pulsando. Nenhuma delas foi tornada falsa ainda? As 4 são possíveis? As 4 são, a gente não sabe o que... É que, são resultados possíveis e dependem das variáveis que a gente coloca na equação. Algumas dessas variáveis são, por exemplo, a distribuição de matéria no universo, ou o formato do universo, se ele é plano, se ele é esférico, algo do tipo. E até hoje em dia, se eu não me engano, a gente está cada vez mais próximo, assim, as últimas observações concordam que ele é plano, né? Então, no caso, o destino mais provável seria a morte térmica. Então, provavelmente seria o desfecho. Mas isso ainda é, assim, pesquisa em progresso, sabe? A gente ainda está descobrindo esses parâmetros. Mas não é como se fossem 4 ideias que alguém chegou e falou, eu tenho essa ideia, ou eu tenho essa ideia. Não. São 4 soluções formais, soluções matemáticas mesmo, para um conjunto de equações ou para uma equação só que a gente consegue aferir e dizer, tipo, não, ok, vai ser um desses 4. Tem os gráficos que mostram esses 4 destinos que a gente chama. O pessoal não gosta de chamar de fim, não. O pessoal chama de Fate of the Universe, né? O destino do universo, qual vai ser? Entendi. É porque só, se eu não me engano, só no Big Crunch que a gente, e talvez se considerar assim o Big Rip, que tem um fim sólido, digamos, um instante final para a história do universo. O resto, por exemplo, a morte térmica, o universo existe no infinito e além. É o Deep Time, né? O tempo profundo que eles chamam. Ele vai ficar lá, congeladão. Por isso que não é um fim do universo. Ele vai continuar existindo, só vai estar, por exemplo, congelado, nada acontecendo, Inativo. tipo, sem reações químicas acontecendo, o universo ia ser escuro, frio e sem nada de interessante. Eu fiquei curiosa com a história do plano. Eles acham que é plano. O que seria o plano? É tipo uma barra? O lance é o seguinte, né?
o quanto você consegue observar, o quão longe você consegue observar, os desvios que você observa em tudo isso, e aí entra todo o lance de topologia que a gente chama, né? Que é uma área da matemática extremamente interessante. E aí, com base nisso, você tem a ideia, o universo ele pode ser esférico, o universo ele pode ser plano, e ele pode ser curvo, né? Que é o curvo. Esférico, plano e o curvo que é a forma de cela, né? E a forma de cela, isso que eu ia falar, que é a forma de cela, para o pessoal entender que é como se fosse um É universo. como se fosse uma batata Pringles, sabe? Esse é formato, meio assim, é. Isso aí. Concordo. Então, o lance é que o que a gente tem hoje, com as observações que a gente tem, a tecnologia até onde ela vai, indica que o universo seria plano. Mas, e daqui 50 anos, 100 anos? A gente não sabe, né? Sim. Então fica nessa... Há Até 30 essa- a gente não sabia que tinha tanto país, exato. tanto planeta, que dirá... Isso. Até essa questão da curvatura, assim, uma maneira interessante de visualizar isso é que, por exemplo, se a gente está falando em termos geométricos, assim, da curvatura do universo, da geometria do universo que a gente vive. Então, num universo plano, por exemplo, duas retas paralelas jamais vão se encontrar. Num universo, por exemplo, esférico, com curvatura esférica, a gente poderia construir, por exemplo, um triângulo equilátero em que os três ângulos têm 90 graus, os internos. Isso deveria ser impossível se o universo fosse plano, por exemplo. Então é muito mais uma questão de curvatura e não é como se a gente fosse olhar o universo de longe e ver ele como se fosse uma folha A4 esticada em todas as direções, sabe? E a gente sabe se o universo é um sistema fechado em si, ou se ele pode ser simplesmente um sistema sendo afetado por outras coisas que a gente não compreende, que estão fora? Ou se existem mais de... Porque o universo dá a ideia de uni, Aham. mas poderiam existir outros universos? Uma outra grande hipótese que é a do multiversos, né? Que a gente chama. Como que o pessoal explica isso? Quando você vai fazer uma bola de sabão, quando você começa a soprar, todo mundo já deve ter feito isso e começou a surgir outras bolinhas de sabão em Sim. volta. Mais ou menos isso que aconteceu com o pessoal que defende isso, tá? Que defende isso, que tem... Ah, mas como que eles defendem? Eles defendem tudo baseado em física e matemática. Isso aí existe toda uma teoria, tudo explicadinho. No comecinho do universo, onde o Pedro falou lá, no T-1 pentelésimo antes de começar, começaram a acontecer flutuações quânticas, que a gente chama, e essas flutuações quânticas tinham condições de criar outros universos. Então, outros universos podem ter surgido no mesmo momento que o nosso surgiu. A física, ela tem a parte teórica, vamos dizer assim, mas ela tem que ter a parte experimental. O pessoal chega assim pra mim e fala, não sei se deve chegar pra você também. E aí, Pedro, você acredita na teoria do multiverso? Cara, não tem essa de acreditar ou não, entendeu? Matematicamente, ela tá ali descrita. Ela é possível. Ela é possível. Agora, a gente já observou alguma coisa? Aí nós vamos entrar numa discussão gigantesca. Existem pesquisadores importantes físicos que falam que sim, que a gente já teve evidência de pontos num negócio chamado radiação cósmica de fundo, que tem algumas variações ali de temperatura, que alguns pesquisadores dizem que é um ponto onde um universo está encostando no outro. Olha que doideira. Mas até aí, cara, eles não conseguem, você não consegue provar que é aquilo. Esses são os pontos de Planck, não é? O nome que fica aqueles anéis. Isso, ficam aqueles anéis assim. Então, o que é a radiação cósmica de fundo? A radiação cósmica de fundo é uma das coisas que corroboram o Big Bang. Né? Lembra que a gente falou que tem várias coisinhas? Uma delas é a radiação cósmica de fundo. O universo teve toda essa história aí que o Pedro falou, ele começou, se expandiu rapidamente na inflação que a gente fala, só que 380 mil anos depois do nascimento do universo, tinha calor suficiente, tinha radiação suficiente, e essa radiação ela está se propagando. Então, lá na década de 90, pessoal, antes até, né, o Wilson e o Penzias, né, que foram os caras que estavam trabalhando nas antenas daquela Bell Laboratories, eles notaram que tinha um ruído de fundo, aonde eles apontavam as antenas deles. Até uma história legal que eles pensaram que era até cocô de pomba. Eles foram limpar a antena, mas persistia o ruído. E esse ruído tinha a ver, depois eles calcularam a temperatura e tudo mais, era muito parecido com o que seria a tal da radiação cósmica de fundo, que seria o resquício do Big Bang. Aí na década de 90, a NASA lança um satélite muito legal chamado COBE, ele faz a primeira imagem dessa radiação, e hoje a melhor imagem é de um satélite chamado Planck, que tem a melhor imagem do que seria a radiação
emanada lá do Big Bang. Então, a radiação cósmica de fundo, ela é um negócio comprovado e tal, e ela só existe em todas as explicações do início do universo no Big Bang. Por isso que o Big Bang ele tem tanta força com relação às outras hipóteses do início do universo. E nesse mapa, quando você vê o mapa, ele é todo colorido, tem é um mapa de distribuição da temperatura. Tem alguns pontos ali, que é isso que o Pedro falou, tem alguns vórticezinhos ali. Só que esses vórtices também é meio assim, né? É quase meio que forçando muito a barra pra eles serem o que a gente quer que seja, sabe? O cara que quer ver um vórtice ali, ele vai ali, aí ele coloca uma setinha. Assim. Exato. Aí ele coloca uma setinha. Tá vendo aqui, ó? Aqui. Isso mesmo, é desse jeito. E aí eles falam que ali é o pontos aonde o universo está encostando no outro. Mas até então a gente não tem nenhuma observação ou alguma coisa experimental da existência de multiversos. Mas é uma hipótese baseada, de novo, viu, pessoal? Não é um negócio. Essas coisas que a gente fala, não é um negócio, cara, igual o Pedro falou, de repente o cara tava com o Homer Simpson no bar e falou assim, cara, multiverso aí. Conversa de físico bêbado. Não é. Tem toda uma coisa por trás. Tem livros e mais livros sobre multiverso. E aí teoria de cordas também é uma outra coisa que ela é toda teoricamente fundamentada, só que não tem a observação ainda. E assim vai. A física, ela tem essa coisa, né? Tem o modelo famoso da simulação. Pedrão pode explicar o da simulação, que é legal pra caramba. Que tem a ideia que a gente pode... Como que é a estatística? A gente pode... É mais provável a gente viver numa simulação do que não viver numa simulação. Essa é a teoria que o Bruno gosta. Essa aí. Não sei se é verdadeira, mas você vê os vídeos assim, você não consegue mais distinguir o que é realidade e o que não é. Então, se existe uma outra civilização que já chegou nesse ponto antes de nós e começou a criar simulações por qualquer motivo... E é barato criar simulações depois de um certo nível tecnológico. Então a chance de estar na realidade real mesmo, sendo que quem fez as simulações é 1 dividido por um número que não para de crescer. Então, isso também está... Essa hipótese, ela também tem uma validação matemática, ou ela até tem mais parte dessa premissa de que alguém mais avançado teve que existir para que a gente esteja numa simulação. Como é que funciona? Então, essa ideia da hipótese, na verdade, o argumento da simulação surgiu com um autor que é o Nick Bostrom. Ele é o autor de vários livros, um deles é o Superinteligência, tá na minha lista de leitura também, inclusive. Baita livro, mas eu li pelo motivo errado. Eu tava acho que aeroporto, queria ler alguma coisa, aí vi o livro com a coruja, daí eu pensei, superinteligência, vai me ensinar a ser superinteligente. Aí quando eu vi, não, ele tá falando sobre uma IA destruir a Terra, né? Exatamente. Essa ideia bugou a cabeça do Bruno. Não, mas ele eu ficou achei impressionante. Aquele livro, ele me pegou, assim, porque eu poderia ter começado a ler e falei, comprei pelo motivo errado, mas ele é muito bom. Sim, exatamente. E até depois... Se quiser falar sobre inteligência artificial, acho que seria um bom depois um ponto interessante. Mas sobre o argumento da simulação, ele não tenta ser, por exemplo, uma ideia de talvez surgimento ou explicação do nosso universo. Mas ele é um trilema filosófico, ele é um argumento filosófico, em que se a gente vai aceitando as premissas que a gente tem ali como condições iniciais, a conclusão que sai dessa nossa aceitação dessas premissas é de que a gente tem mais probabilidade de estar numa simulação do que não estar numa simulação. Então, uma das premissas, se eu não me engano, é que um dia a humanidade vai atingir capacidade computacional suficiente para simular um universo. Daí, aí que tá, a gente aceita ou recusa essa premissa. Vamos supor que não, beleza, a gente vai construir computadores cada vez melhores, então eu aceito essa premissa. Beleza, a gente vai pra próxima. Que daí, cada uma delas vai te jogando cada vez mais no argumento da simulação. De que é muito mais provável que hoje a gente esteja dentro de uma simulação feita por uma civilização muito mais avançada do que a nossa, do que a gente seja a primeira civilização que vai gerar a primeira simulação. E aí é tipo um declive escorregadio, assim. Mas é interessante que o artigo, que eu inclusive recomendo que as pessoas leiam, ele tem 2 páginas. E é um dos artigos provavelmente mais polêmicos, assim, talvez dos últimos 10, 15, 20 anos. Ele é só isso, sabe? É só esse trilema e ele te joga a conclusão. E aí, recomendo que leiam porque é uma leitura interessante justamente para ver como, a partir de trilemas, de frases simples, de ideias que a gente pode aceitar ou recusar, a gente consegue ter uma conclusão totalmente, drástica quanto viver numa simulação. Tem uma ideia do Descartes, que é aquele filósofo francês, se não me engano, no século XVII, por aí, onde ele tinha um pensamento. A frase dele, penso logo existo, é muito famosa, né? Mas como é que ele chegou nessa conclusão? Ele falava, o que me garante que a gente não tá sendo vítima de um gênio maligno? Que quando eu toco em alguma coisa, na verdade, ele me faz pensar que eu toco, porque nem o objeto e nem minha mão são reais. Como se ele fosse um cérebro dentro de um laboratório, sendo estimulado com eletrodos.
E ele pensou, olha, isso pode acontecer, mas se eu penso, eu existo. Talvez eu não seja isso. Eu possa ser só um cérebro dentro de um laboratório cheio de eletrodos. Então, o fato de que a gente pensa não quer dizer que isso tudo aqui é real. Pode ser uma ilusão. Agora, dá pra ter certeza? Não, não dá, mas é um argumento que eu acho muito interessante.